tema de hoje é discutir, né, a proteção que se deve dar às pessoas que são vítimas de crimes, né? E essas pessoas, se referindo a essa camada social, são os vulneráveis. A gente trata das pessoas de rua, a gente trata dos negros, né? A gente trata da LGBTQIA+, e da infância. Esse debate na sociedade é importante, porque, primeiro, que cria consciência de todos nós da importância disso, e leva aqui propostas para melhorar, porque precisa aperfeiçoar também o sistema de proteção legislativa e executiva da sociedade. Por exemplo, eu estou no tribunal há quase 15 anos e eu entrei lá para trabalhar na vara civil. Há pouco tempo atrás eu mudei para uma Câmara Criminal, para a Câmara Criminal Tribunal. Sabe o que eu faço hoje, na maior parte do meu dia? Eu passo o dia lá trabalhando, só saio, entro de manhã, saio de noite, muitas vezes saio direto para o FAO para dar aula. É o dia todinho mantendo prisão de marido ou de companheiro que bate, agride e mata a mulher. É impressionante. Impressionante. Dos processos que eu recebo diariamente, 70% dos processos é de violência contra a mulher. Aí quem está de fora diz assim, quando acontece, por exemplo, um feminicídio, uma coisa de maior repercussão, né? Pensa assim, não, isso pode estar ligado com vamos dizer, com a complacência do Poder Judiciário. Não está. O Poder Judiciário tem prendido, olha, eu acho que hoje deve ter um presídio deve estar lotado só de agressores de mulher. Aí a pergunta, bom, então os homens estão sofrendo, mas os homens não aprendem pelo sofrimento. E agora? Porque a ideia não é fazer aprender pelo sofrimento, parece que não estão aprendendo, porque é o tipo da violência que não diminui. Não tem diminuído, né? E agora, né? Olha como é desafiador, né? O que fazer, né? Na verdade, o que está havendo na sociedade brasileira é uma disputa de poder. É uma disputa de poder. Porque os homens agressores, eles tinham todo o poder do mundo antes. E eles faziam e desfaziam. E nada lhes acontecia. Porque as mulheres se calavam, silenciavam. Hoje não, as mulheres se sentem mais empoderadas, veja a palavra poder, né? E colocam a ocorrência, né, à vista da sociedade. O que é que está em disputa? Poder. Alguém que tinha todo o poder, que está perdendo o poder e está reagindo. Como é que reage? Mesmo sofrendo, não é? Eu reajo agredindo. E as agressões continuam. Não é? E a tendência é que assim seja, até que a curva possa, num determinado momento, ser uma curva. Não é possível que depois de tanto trabalho, num determinado momento, essa curva tem que ser descendente. Não é possível. A expectativa é essa, de todo mundo que está envolvido nessa tarefa, que é uma tarefa humanitária. Isso é um grito de humanidade. Essas pessoas precisam ser respeitadas, porque são pessoas que a vida lhes é muito dura, muito difícil. Aqui eu vejo muito pessoal em situação de rua, né? Porra, das populações vulneráveis, é a população mais difícil de lidar. Dá um trabalho enorme, porque eles somam todas as carências do mundo, não é? E
as carências somadas ainda acrescentam uma outra, que é a dependência química, né? De modo que é muito difícil de lidar com essa população. Mas olha, é um trabalho que vale a pena, né? Um trabalho que vale a pena, que alimenta. Eu acho que o trabalho tem que ser um trabalho, para ser trabalho tem que ser transformador, né? O Engels dizia que o homem é o animal que trabalha, né? Porque só o trabalho transforma, né? Então a ideia é que a gente possa colocar o nosso trabalho, o melhor da gente, né, a serviço e a favor da transformação da sociedade. Que a gente tem hoje. Bom, eu queria pegar o gancho da fala do desembargador sobre descortinar esse tipo de crime, e é extremamente necessário, foi extremamente necessário, por parte do Executivo e do Judiciário, atuar ativamente no combate a esses crimes. Primeiro, com a criação da 14ª, que cronologicamente aconteceu antes, ela é de 10 de dezembro de 2019, na presidência do desembargador Tutinés, e em 2020 a criação da Delegacia Especializada em Crimes contra Vulneráveis. É preciso, e essa palavra foi brilhantemente mencionada pelo desembargador, porque realmente é descortinar. Ao longo da história, a gente tem estatística no Brasil disso, as cifras obscuras, desconhecidas dos crimes contra vulneráveis, sempre permaneceu sem grandes apurações. A própria identificação dos crimes é dificultada. A gente tem uma história, por exemplo, dos crimes contra as mulheres. Antigamente, antes da Lei Maria da Penha, antes de uma atuação positiva do Estado, quando uma mulher chegava para relatar a violência doméstica, muitas vezes na própria delegacia, ela era desestimulada a seguir em frente. E isso acontecia também com os crimes contra as populações vulneráveis em geral. Por isso a necessidade de criar na ponta do combate à criminalidade, uma delegacia, e na outra ponta, no judiciário, uma vara especializada para lidar com esse tipo de crime. Dentro ainda das estatísticas da 14ª, portanto, nós tivemos a criação da unidade em 2019, ela foi implementada na prática em 2020, a partir daí com a titularização do juiz Igor Figueiredo, outro brilhante juiz que passou pela 14ª Vara, que deu início aos trabalhos e, de fato, organizou a unidade. Mas, desde o início, nós tivemos algumas alterações pontuais de competência. A 14ª Vara, antes de 2019, 2020, ela tinha já competência para crimes contra criança e adolescência, mas ela acumulava com crimes de trânsito. Então, era crime contra criança e adolescente e crime de trânsito junto. O que a alteração proporcionada pelo desembargador Tutinés fez foi tirar crime de trânsito da 14ª Vara e colocar crimes contra populações vulneráveis junto e permanecendo os crimes contra criança e adolescente. Então hoje nós temos uma competência que vai de criança e adolescente, que sempre fez parte, e populações vulneráveis, que inclui crimes de intolerância racial, inclusive de intolerância religiosa, crimes contra a população LGBTQIA+, crimes contra idosos, crimes contra a população em situação de rua, e também nós temos alguns crimes específicos, muito raros de serem vistos na prática, crimes contra a população com HIV, é um exemplo, pessoas com deficiência, também na competência da 14ª, então nós temos assim, um leque amplo de crimes, em geral, gravíssimos contra essas populações, crimes atrozes. Então a gente se habitua a ver o que há de pior no mundo. E essa é a dificuldade, aquilo que o desembargador mencionou no início. São coisas assim inacreditáveis, e isso se reflete em dados estatísticos, por exemplo, na aplicação das penas. Eu não sei se o desembargador já viu esses dados, mas a vara de crimes contra vulneráveis tem penas mais altas do que a vara do júri de crime de homicídio. Porque realmente são crimes que ultrapassam assim, a
até o que a gente acredita ser possível. Crimes de estupro em série, empalamento de pessoas do sexo masculino e do sexo feminino. Sociedade de classes. O Brasil é um país profundamente desigual. Vai ter pessoas na rua. Porque tem pessoas na rua porque as pessoas não têm emprego. Simples. Em algum momento elas podem ser despejadas e elas vão para a rua com os filhos. Acho que esse é um ponto que a gente tem que encarar com muita seriedade. Esse país é um país desigual. É um país em que as pessoas não têm acesso à renda. É por isso que a gente tem programas de transferências de renda no âmbito das políticas públicas, principalmente no âmbito da assistência social, né? Eu sou assistente social de formação, sou graduada em serviço social, mestrado e doutorado em serviço social. E aí eu quero trazer um outro problema. A gente precisa lidar só com as crianças da Ponta Verde, não. É do Jacintinho, do Benedito, todas elas estão na rua. Mas por que na Ponta Verde está gritante? Qual é a questão? Veja, não é só na Ponta Verde que tem. Tem em todos os bairros. Eu estou entendendo que é o local que você passou, é o local que você viu perfeitamente. Mas a gente tem que trabalhar isso em todos os bairros. Não é só uma questão da Ponta Verde, da Jatiuca, não. As crianças estão em situação de rua em diversos locais. Complementando a sua fala, veja, um pai e uma mãe estar em situação de rua com os seus filhos não significa que eles não tenham afetividade ou que necessariamente eles sejam pais violentos. Pode significar apenas, e esse apenas aí entre muitas aspas, que eles estão desempregados e que eles não estão cumprindo com o poder familiar que lhe compete. Veja, mas ele não tem emprego. Às vezes a família está inteira na rua. Terceira questão, a gente tem tratado programas de transferência de renda como que vai dar conta de uma família, gente. Mínimos sociais. Sabe o que significa mínimos sociais? É você ter um mínimo para viver. A gente precisa entender o que é mínimo social. R$600 que muita gente gasta numa mesa de bar é o que uma família tem para se manter. E aí a gente faz um critério extremamente rigoroso de condições de vida, de educação de crianças em cima de R$600. E ainda conseguimos fazer uma discussão política de dizer que mulheres estão parindo para ter isso. Veja, isso é extremamente sério. O terceiro elemento que eu quero trazer aí é que nos últimos 10 anos, mas muito mais acirradamente nos últimos 5, o Brasil vem vivendo uma coisa chamada desfinanciamento de políticas públicas. Isso quer dizer que está se tirando dinheiro da assistência, da educação e da saúde para outros fins que eu não irei polemizar aqui nessa mesa, dado o adiantado da hora. Isso é desfinanciamento de política pública. Terceiro, quando você bota uma criança em processo de abrigamento, e caso ela não seja adotada por uma família, você vai ter que ter um atendimento até os 18 anos e quando ela sair, ela vai ter que ter um lugar para ficar, certo? Que são as chamadas repúblicas, que em Maceió não existe. É um problema bem mais profundo. E aí, obviamente, eu não estou aqui respondendo a pergunta, eu estou pontuando as questões que a gente tem dentro de um Estado que avança no neoliberalismo. O que significa o neoliberalismo? Desfinanciamento de políticas públicas, redução dessas políticas. Obviamente, você vai ter um contingente maior de pessoas em situação de vulnerabilidade, de extrema pobreza, que pode ser classificado abaixo da linha da pobreza, que a colocará em situação de rua com toda a sua família. É preciso ter um entendimento do que é política pública e que ela também não tem uma abrangência universal, salvo o Sistema Único de Saúde. Nenhuma outra é de caráter universal nesse país. Dentro do tripé da seguridade, você tem uma universalista, que é a saúde, uma redistributiva, que é a previdência, não é isso? Aliás, uma contributiva, que é a previdência, e uma redistributiva, que é a assistência social. Se a gente for pegar o orçamento da política de assistência social, quase 80% dele vai para os benefícios de prestação continuada, que, embora pagos pelo INSS, o orçamento sai da política de assistência. A gente precisa entender o que é orçamento de política pública
você aponta o que é essa criança que está na rua, na situação que você coloca. E aí eu faço um louvor aqui ao doutor Pedro Montenegro, porque me lembro que quando cheguei aqui em 97, ele era uma das pessoas que nos ensinavam direitos humanos da corporação. Hoje nenhum curso na corporação funciona sem a disciplina de direitos humanos, né? Então isso é um ponto em que fez e faz diferença, mesmo que de forma paulatina. A gente não consegue transformar a corporação de uma década para outra, também é uma questão cultural, né? Repito aqui, a corporação ela é formada pela sociedade alagoana, que, como o doutor Messi falou, está em evolução, está crescendo, está modificando, está evoluindo. E a corporação também faz parte dessa evolução, né? Então a gente não quer tapar o sol com a peneira. A gente sabe, doutora, que esses problemas ainda existem na corporação, aí não são poucos exemplos, são inúmeros exemplos, mas a gente também entende que esse processo de mudança exige, né, um esforço gigantesco da nossa parte, principalmente na questão da nossa formação continuada. Escutei ali com o doutor Pedro que um policial, quando entra no curso de formação de praças, ele passa em média 15 anos, alguns passam até 20, sem voltar para a sala de aula para se atualizar. Imagine, alguém que aprendeu alguma coisa 20 anos atrás, fica com o seu procedimento apenas na prática, com todas as interferências e vícios, e quando você aborda esse policial em alguma questão, principalmente ligada às questões dos grupos vulneráveis, da questão racial, ele até não acredita que isso existe, que houve algum avanço legal, que houve algum procedimento operacional e padrão de abordagem diferenciado. Ele sequer sabe disso. Então é uma necessidade que a gente tem de realmente criar um modelo, criar um protocolo para que o policial ele volte à sala de aula a cada ano para se atualizar. Eu dizia também que a Academia de Polícia Militar, que forma os oficiais, eu acho que deve ter algumas dezenas de monografias lá sobre essa temática, né, abordando a necessidade de a gente se atualizar, de a gente prestar um serviço melhor à sociedade, né, e há cerca de 15 anos nós trouxemos, dentro de uma filosofia da polícia japonesa, né, no sistema Koban, a polícia comunitária aqui para Alagoas, uma polícia que é ainda incipiente, porque ela está apenas na capital ainda, mas uma polícia que, inclusive a doutora Rebeca é uma das nossas, a gente acho que é a polícia mais fornecedora, né, doutora, de demandas para a delegacia da senhora e das bases comunitárias. Quando a gente fala em questões de pessoas idosas, são as bases comunitárias que fazem essa busca ativa de violência contra a pessoa idosa e levam para a delegacia, quando é o caso. E outras questões, né, envolvendo grupos vulneráveis, como foi o caso agora dessa situação com a população em situação de rua, em que as pessoas que faziam as visitações, as abordagens, os acompanhamentos eram integrantes dessas bases comunitárias. Eu não vou me alongar, porque eu acho que o interessante é a gente acirrar o debate em torno das dúvidas, dos questionamentos, mas dizer que a Polícia Militar e a segurança pública como um todo está aberta para essas questões das atualizações, das sugestões, da participação também através dos conselhos comunitários de segurança, que a gente, inclusive no dia 29, Alex, quinta-feira, não é isso que vem? Nós estaremos, gente, e aí eu quero pedir um convite, para aproveitar a oportunidade de pedir um convite, nós estaremos na Unima, ali na antiga FIT, em Cruz das Almas, com uma conversa geral com toda a comunidade ali do Jacintinho, Cruz das Almas, sobre a questão da atividade policial e dos conselhos comunitários de segurança, né, trazendo o papel da polícia para aquela comunidade e ouvindo a comunidade e sabendo se interessando pelas demandas que existem naquela comunidade, para que a gente possa mudar e ver o que
o que é que está de errado, o que é que a gente pode melhorar, né, e reduzir realmente, que é o papel, os índices criminais daquele território. Então, a gente me coloca à disposição, agradecendo mais uma vez ao professor Anderson pelo convite e estamos à disposição para as perguntas.